Mas na ciência, como eu tentei explicar aqui para vocês, dando o exemplo da minha área de estudo, que é a psicologia da religião, você não pode se basear em um estudo para concluir qualquer coisa. Estudos têm limitações. No final de todo estudo científico, você vai encontrar os pesquisadores dizendo: esse estudo tem as seguintes limitações. O desenho foi assim, talvez a gente tenha deixado de fora aquilo, e isso pode ter confundido ou gerado um viés na nossa análise. Mais estudos precisam ser feitos controlando isso ou aquilo. Porque para você publicar um artigo científico, principalmente numa boa revista, ele passa por um processo de revisão por pares, no qual outros pesquisadores que não sabem quem escreveu o artigo e você também não sabe quem são eles, para não ter conflito de interesses, vão avaliar dura e criticamente o seu trabalho, apontando todas as fraquezas e te fazendo descrever todas as limitações do seu estudo lá embaixo, lá no finalzinho, lá na discussão do seu trabalho. Nenhum artigo científico pode ser tomado isoladamente para concluir, para bater o martelo sobre qualquer coisa. Se você pega um artigo científico qualquer, você pode fazer o cherry picking. De propósito, eu vou pegar esse estudo aqui porque ele confirma aquilo em que eu quero acreditar. Olha, tem muito perigo nesse tipo de coisa. Então pode passar a impressão que é isso. Se eu pegasse aquele estudo da China, por exemplo, esse estudo da China está mostrando que quem é ateu é menos depressivo do que quem é religioso. Imagina, e eu sair falando sobre isso assim, desse jeito num podcast. Porque existem também, inclusive, estudos mostrando que orações intercessórias podem fazer mal. Imagina se eu pego esse estudo e começo a falar isso nos podcasts. Na verdade, oração faz mal. Não façam oração, gente. A ciência provou. Imagina. Eu vou ler aqui para finalizar um trechinho de um capítulo do Livro dos Milagres, do Carlos Orsi, que se propõe a problematizar vários supostos fenômenos miraculosos da Igreja Católica, principalmente, à luz de uma análise mais crítica, mais cética e até mais científica. Olha só o que o Orsi menciona, resenhando esse artigo que eu tinha falado para vocês ali atrás. Sob praticamente todos os aspectos, o estudo STEP, deixa eu ver se ele coloca aqui, é do Benson, de 2006. Qualquer coisa eu coloco a referência embaixo, tá? Ele vai pondo as referenciazinhas aqui embaixo, ó. Eu posso colocar para quem quiser ir atrás depois, mas ele vai dar as referências aqui, ó. Publicado no American Heart Journal, Jornal do Coração Americano, em abril de 2006, foi o inverso do polêmico trabalho sobre fertilização feito na Coreia do Sul. Citado pelo New York Times Oséias como a underline Leitão. investigação mais rigorosamente científica Bem-vindo a sobre se leitão.arte. preces podem curar doenças. O trabalho envolveu, era entre aspas isso, tá? Pesquisadores de 6 centros de estudos, avaliando 1.802 pacientes. Esse estudo aqui, sim, ó, com referência e tudo, mais de 1.000 pacientes, ó. Teve entre seus autores um padre católico, 2 pastores batistas e cerca de uma dezena de médicos. Então, indo na contramão do que o Denis afirmou, muita gente religiosa está envolvida, sim, com esses estudos sobre orações e saúde. No estudo, pessoas submetidas a cirurgias coronárias foram divididas de forma aleatória em 3 grupos. 604 pacientes receberam orações depois de serem informados de que poderiam ou não recebê-las. Ou seja, ó, grupo A, vamos pensar aqui, grupo A, ó, vai ter gente fazendo orações para alguns grupos de pacientes, beleza? Não sabemos, grupo A, se vocês receberão ou não essas orações. Vai ser na sorte, beleza? Beleza. Grupo B, ó, 597 não receberam orações e ouviram a mesma informação, ó. Não sabemos se vocês vão receber, viu? 597 pacientes. Esse grupo B não recebeu, foi na sorte, foi sorteio, beleza? O grupo A foi sorteado que ia receber as orações e recebeu. Agora, tinha um grupo C. O grupo C são 601 pacientes que foram avisados que seriam um alvo de oração e receberam as orações. Então, no grupo C, foi dito isso. Ó, grupo C, 600 e tantas pessoas, vocês vão receber preces. O pessoal vai orar para vocês passarem aí pela cirurgia cardíaca da melhor forma possível, pra vocês ficarem bem, beleza? Ah, vão orar por nós. Beleza, obrigado. Ok? Esse foi o grupo C.
Vamos ver o que eles encontraram aqui, então. Os médicos e enfermeiros envolvidos no cuidado direto dos pacientes não foram informados de quem receberia ou não as preces para evitar que os profissionais se mostrassem, inconscientemente ou não, mais ou menos atenciosos com membros de um ou outro grupo. Isso aqui é muito importante. A gente chama isso de cegamento. O paciente não sabe que está recebendo oração, e o médico, a equipe médica, também não sabe se aqueles pacientes sendo cuidados por eles estavam ou não estavam recebendo orações. Para não ter o quê? Sem querer, você dá um cuidado maior ou um cuidado menor àquele grupo, conforme a sua expectativa, a sua crença no poder das orações. Bora lá, o que aconteceu? Rezaram pela recuperação, sem complicações dos pacientes, 3 equipes de religiosos, sendo 2 equipes católicas, de freiras carmelitas e beneditinas, e uma equipe de protestantes, do grupo Unidade Silenciosa. Foi usada uma prece padronizada. As orações tiveram início na véspera de cada cirurgia e foram repetidas diariamente durante 14 dias consecutivos. O estudo foi realizado ao longo de vários anos, o resultado final foi surpreendente para todo mundo. Vamos ver aqui, ó. O que o STEP revelou foi que, entre os pacientes que não sabiam se receberiam ou não preces, a taxa de complicações foi praticamente idêntica, embora os alvos de oração tenham se saído ligeiramente pior. 52% desses apresentaram dificuldades pós-operatórias contra 51% no outro, mas aqui foi praticamente idêntica. O que quer dizer? O grupo A, que recebeu... O grupo A recebeu ou não? Isso, o grupo A recebeu orações e não sabia que receberia aqueles 500 e tantos. Esse grupo A que recebeu não se diferenciou do grupo B, que não sabia também se receberia ou não e que não recebeu orações, ok? Receber ou não receber orações, comparando apenas grupo A com o grupo B, não teve diferença estatisticamente significativa. A melhora pós-cirúrgica, depois desse procedimento no coração, então, não foi maior nem menor se o grupo recebeu ou não Gamers recebeu underline orações. underline Agora lounge. escuta essa. O grupo C, Bem-vindo a que leitão.arte. recebeu orações e sabia que estava recebendo orações, agora sim, eles vão ter uma melhora, porque eles sabem. Aí o efeito placebo, ó, pela certeza, agora eu estou sendo cuidado por Deus, tem gente orando por mim, agora vai dar tudo certo. Escuta essa. Já no grupo de pacientes que tinham certeza de que era alvo de oração, a taxa de complicações foi significativamente maior. 59% deles sofreram dificuldades após a cirurgia. Denis, eu poderia ter pegado esse estudo aqui, ou qualquer pessoa desonesta nesse sentido de eu quero passar mensagem X ou Y, não que eu esteja falando que você foi desonesto, talvez você não tenha tido contato com a literatura mais geral, você tenha tido contato só com esse estudo, ficou impressionado e está replicando isso por aí, tá? Mas eu poderia, já que eu tenho contato com uma literatura que, como essa que eu mostrei para vocês aqui hoje, né, galera? Poderia ser desonesto, pegar esse estudo só aqui e falar, gente, oração intercessória piora saúde das pessoas. Não pare de orar pelos outros. Poderia ter pegado esse estudo para afirmar isso. Imagina. Ou então, se você sabe que eu estou orando para você, vai piorar. Se você não sabe, não vai melhorar nem piorar. Esse estudo pode levar a esse tipo de conclusão, ou pelo menos uma ideia de que algo assim pode acontecer, mas a gente tem que olhar para o todo. E o todo, como eu mostrei naquelas revisões de literatura, não mostra resultados favoráveis. Em geral, as meta-análises sugerem que não há resultado de orações intercessórias para a melhoria de saúde das pessoas. Mas eu vou só finalizar aqui. Aí o pessoal começou a dar desculpa e tal, o Dennett brinca aqui bastante e tal, e conclui o seguinte: seja como for, fica a constatação de que o melhor estudo sobre o poder da oração já realizado concluiu que preces feitas por desconhecidos para apresentar petições a divindades são, na melhor das hipóteses, inúteis. O que ecoa, curiosamente, o levantamento feito por Galton no século XIX. É porque o Orsi, o Carlos Orsi, pega estudos desde o século XIX sobre esse tema que vem encontrando a mesma coisa. Não há nenhuma evidência favorável, pelo menos uma evidência razoável de qualidade, de que orações intercessórias impactam positivamente a saúde de terceiros e sobre a própria saúde, a literatura é muito inconsistente e até o momento também
não está caminhando na direção de que vale a pena, de que faz bem. Em alguns casos que envolvem questões mais emocionais, pode ser que ajude um pouquinho algumas pessoas de maior fé, mas parece que o impacto é muito pequenininho, muito modesto, como acontece com envolvimento religioso e espiritual de forma geral com saúde mental. Então fica aí a problematização, fica aí o contraponto que muitas pessoas me pediram para fazer, principalmente lá no Instagram, em que o corte acabou viralizando. O Denis, na minha opinião, acabou sendo meio infeliz nesses comentários que ele fez, porque eles destoam, eles não estão alinhados com o que a maior parte dos estudos de maior qualidade parecem indicar no que se refere à relação entre oração intercessória e saúde. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido a reflexão. Denis, tomara que não leve a mal qualquer coisa. Vamos bater um papo aí, conversar sobre esse assunto que é tão interessante. Quem achou importante essa reflexão, essa problematização, compartilhe esse vídeo. Eu sei que ele não vai viralizar, como aconteceu com o vídeo do Denis, mas quem sabe mais pessoas possam acessar esse tipo de divulgação científica em que a gente tenta trazer de uma forma consciente, de uma forma prudente, informação de qualidade, informação científica para as pessoas entenderem como as coisas funcionam e tomarem decisões mais razoáveis aí na sua vida. Nada contra quem é religioso, quem faz suas orações, pode ser que ela tenha um efeitinho ali psicológico que seja, para dar uma acalmada para muita gente, e tá tudo bem. Aqui não é um canal contra a religião, contra a fé. É um canal de divulgação científica em que a gente também propõe reflexões críticas, problematizações sobre esse assunto que é tão socialmente relevante, que é a religião. É isso aí, pessoal. Obrigado. Deixa o joinha, se inscreva no canal. E quem quer desenvolver mais seu pensamento crítico, quem quer estudar sobre psicologia da religião, sobre pseudociências, estamos tendo um curso agora com o Pirula, Natália Pasternak, Bibi Bailas, Marcelo Chapo, muita gente fera. Se inscreva no Instituto Ponto Azul, clicando no link que eu deixei aqui embaixo, ou fixado aí na aba de comentários para quem está vendo ao vivo. Você paga lá, eu acho que é 30 e poucos reais por mês, para ter mais de 150 horas de muito conteúdo de qualidade ao longo de 12 meses. São 5 cursos, 4 clubes do livro, com certificados os cursos, e o nosso grupo exclusivo no Telegram, para a gente trocar uma ideia e se conectar com quem valoriza a ciência e o pensamento crítico. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos pela atenção. É nessa que eu vou. Um beijo. Tchau. E aí, bom ou não? Aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Estou aqui com meu camarada Emílio Garcia para a gente conversar sobre a sua trajetória religiosa
e científica. Emílio, que é biólogo, divulgador científico, professor, lá o fundador do Blablalogia, que se você não conhece, ó, deixei o arroba aí já para você conhecer esse baita canal de divulgação científica, tá aí na descrição. Então é isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dele na religião, ele que foi expulso da Crisma, hein? Já dou um spoiler aqui para vocês ficarem até o final, que vai ter muito caos legal para a gente saber, e tá aí super envolvido com a ciência hoje em dia. Antes de o Emílio se apresentar e a gente começar esse papo legal, quero só agradecer a todo mundo que está chegando aí nessa live. Sextou, né? Sexta-feira à noite. O pessoal está chegando aos pouquinhos aí. Já deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Vá comentando aí embaixo o que você está achando desse papo nosso. E é isso aí, deixar aí embaixo vários livros para você se aprofundar nesses temas legais sobre ciência e religião. E é uma forma também de contribuir com o canal. Emílio, meu querido, que prazer te receber aqui, cara. Tô super animado para a gente bater esse papo. E se apresente aí para quem não te conhece. Cara, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Hoje nós vamos ter uma conversa que eu nunca pensei em ter na internet. Olha só. Porque eu nunca, não sou religioso há muito tempo, mas fui religioso por bastante tempo também, né? Então, a minha carreira na internet não está ligada nem um pouquinho à religião, está ligado bastante à ciência. Então, acho que vai ser um papo de novidades, inclusive para a galera do Blá Blá que está chegando aqui e que me segue. Como você disse, meu nome é Emílio Garcia, eu sou biólogo formado na Unesp em Rio Claro. Aí eu sempre falo, né, que eu sou mestre em ecologia pela Unicamp, eu sou um orgulhoso desistidor do doutorado da ecologia da Unicamp, Desistidor. porque eu me descobri professor no meio do doutorado e eu percebi que eu era um professor muito mais. Eu tinha duas coisas: eu era um melhor professor do que um pesquisador, eu era um pesquisador bem mediano e um professor razoável. Mas acho que o que é mais importante nessa minha trajetória é que eu me satisfazia pessoalmente, eu me sentia mais completo como professor do que como pesquisador. Eu fui um pesquisador bem feliz, assim. Apesar de eu amar a ciência, apesar de eu amar o resultado da ciência, eu acho que trabalhar com ciência não era um negócio para mim, assim. É aquele negócio que você faz por inércia, sabe? Você vai fazendo, esperam isso de você, você mesmo espera isso de você, e aí vai. Você vai Sei tocando. como, mano. É. Aham. Tem um monte de gente, na minha visão, assim, um monte de gente na pós-graduação que acaba indo para esse caminho que talvez não devesse fazer pós-graduação, deveria procurar outros caminhos, né? Eu É, quase abandonei meu doutorado, viu? Depois eu te conto essa história. é meio traumático fazer doutorado para todo mundo, Nossa, pelo jeito, né? cara, quase abri mão e eu também fui sentindo assim que eu me realizava mais na docência do que na pesquisa, ainda que hoje eu não esteja tecnicamente mais na sala de aula, né? Só com Uhum, os meus cursos de vez em quando e tudo, e na pesquisa devagarinho, assim, uma coisinha ou outra eu sim. faço hoje em dia. Mas hoje você está mais focado em divulgação científica, né? Então, aí o, Então, o que aconteceu é que depois que eu fiz o doutorado, eu virei professor, eu fui professor universitário em universidades particulares por 13 anos. Então, desde o meio do meu doutorado até o começo de 2020. E aí a gente fundou o Blabalogia em 2016. E o Blabalogia começou a crescer. Tudo que eu falar aqui da história do Blabla envolve a Camila, que é minha companheira, que trabalha comigo no Blabla. Nós somos os autores de tudo que está no Blabla, não sou só eu, então envolve sempre a Camila. E aí, a partir de 2020, aconteceu um fenômeno no Brasil, Daniel, que você deve ter conhecido. E se eu falar alguma coisa que eu não devo aqui, você me pede para ficar quieto. Em 2016, a gente teve um golpe, e dentre as coisas que aconteceram nesse golpe foi uma diminuição muito grande do investimento em estudo superior para as pessoas que queriam fazer faculdade. Tem uma série de gente. problemas do jeito com que isso era feito, mas as pessoas iam para a faculdade. E Uhum. aí a gente já começou a perceber, a partir de 2017, 2018, que os investimentos em educação iam começar a cair. Então, eu e a Camila, a gente começa a se preparar para fazer uma mudança profissional para nos tornarmos divulgadores científicos profissionais. Então, deixar de ser a nossa atividade secundária, que a gente fazia meio porque a gente gostava, para ser um trabalho propriamente dito. E aí, no meio de 2020, a gente resolve se dedicar exclusivamente à divulgação científica. Então, hoje eu não estou professor mais, infelizmente, eu adoro sala de aula, mas estou divulgador científico das mais diferentes áreas. Assim. Então, hoje eu tenho o privilégio de estudar e de falar o que eu gosto na internet, e tem um público e uma galera que nos apoia, então isso é bem, bem legal, gosto bastante desse trabalho também.
Você é professor na divulgação científica, de certa forma, né? Porque a gente está ensinando, não, Total. Emílio? Assim, durante a divulgação científica, estamos na função ali do ensino, do desenvolvimento do pensamento crítico no pessoal. Eu já acompanhei várias lives suas e é Uhum. justamente essa pegada, né, mano? A gente não está na sala de aula, mas o nosso papel como professor, como difundidor de pensamento crítico, tá na ativa por aqui também, né, bicho? Tá, e se você for pegar o blá blá, e isso por uma exigência da Camila, a Camila falou assim: beleza, a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer com método. A gente precisa lembrar que em educação também tem método. Em educação a gente sabe que tem coisas que funcionam e que não funcionam. Então todo vídeo do blá blá ele tem um plano de ensino. Então ele tem quais são os objetivos que a gente quer atingir na aula, quais são as competências e habilidades que a gente quer desenvolver em quem está entrando ali naquela live, porque assim. Parece que a gente está falando de vaca comendo maconha, como a gente falou hoje na live, mas o que a gente está fazendo no final das contas é ensinando para as pessoas como o método científico funciona, que a gente não deveria tirar nenhuma conclusão precipitada daquilo, até onde a ciência vai naquele assunto que aquele método testou. E o que a gente vê que é muito legal é que o público assíduo do Blá Blá, eles começam a perceber e a criticar os artigos antes da gente criticar, porque eles já aprenderam o método, eles já estão olhando Sim. para a gente com aquela cara de, pô, calma aí, isso não está parecendo tão legal assim, tem esse erro, então isso deixa a gente bem orgulhoso, porque tem esse aspecto Legal. educacional mesmo do nosso trabalho, né? Isso. Show de bola, mano. Aqui, já recebemos superchat do Madison. Boa. Mandou R$ 13,13. Eu acho que não foi aí por acaso, não, hein? Ele disse assim, ó, nem vou fazer perguntas para o Emílio, sei que vou gostar do papo da forma como for, só agradecer pela presença do Emílio por aqui. Bom Valeu, demais, Madison. excelente, valeu O Madison, que demais. é membro aqui do canal, você que está assistindo aí, se puder se tornar membro aqui também, é uma forma de apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre religião, pseudociências. Tem um botãozinho aí embaixo. Obrigado, Madison. Um abração para você. O Ariel tá aí na moderação, o Anderson também, para organizar o chat. Mas eu acho que hoje não vai ter muita briga, não. Vamos lá, hein? Eu Tirando o espero assunto que da não, Crisma. eu espero que não, espero que não. Ô, Emílio, conta pra gente então, como é que começou a sua história na religião, cara? Você foi criado, doutrinado em uma religião Uhum. específica pelos seus pais? Conta um pouquinho desse início aí. Então, eu tenho uma formação bem curiosa, e é curioso isso. Espero que eles estejam assistindo, inclusive. Meus pais sempre assistem, o babás sempre assistem aqui, porque a minha mãe é católica, católica, apostólica, romana, bem tradicional da origem do cristianismo no Brasil, e o meu pai é ateu. E uma coisa muito engraçada que acontecia em casa, que eu sempre falo, é que minha mãe sempre quis levar os filhos para a religião, sempre quis levar a gente para missa, a gente fez primeira comunhão, como eu disse, entrei na crisma, e uma pessoa que meio que nos obrigava a ir para a igreja o dia que a gente não queria ir, não era minha mãe, era o meu pai. Então a minha mãe falava assim: hoje é domingo, hoje nós vamos para a missa. Aí a gente, tudo criança, né? Pô, domingo de É, manhã, acordar 7 horas que da manhã para ir para a saco. missa, que saco. Aí meu pai ia lá e falava: não, vocês são para a missa assim. Ele não ia, mas ele obrigava a gente ir. E a gente foi muito como companheiros da minha mãe. Nós somos muito incentivados pela minha mãe, que rezava com a gente quando a gente era pequeno, que levava a gente para a igreja, que levou a gente para a primeira comunhão, que nos introduziu na religião. E aí eu posso dizer duas coisas para você. Apesar de eu achar a missa um saco, eu sempre achei a missa um saco, eu adorava ir para a igreja. Eu gostava muito das músicas. Eu lembro de eu pequenininho, eu e meus irmãos cantando música de igreja o tempo todo em casa. E Emílio, eu era uma canto até hoje, viu? a gente canta até hoje também. De vez em quando a gente tá lavando louça, eu e a Camila, e aí a Camila também tem uma origem parecida, e aí ela lembra de uma música de igreja, a Uhum. gente se pega lembrando e cantando, inclusive com uma memória afetiva bem gostosa, assim, de Pois um momento é. que pra gente É, era um momento interessante. Então, eu tenho sim. essa origem, fiz a primeira comunhão bem, gostava de ir, gostava. Eu tenho uma visão meio que não sei se você vai concordar com isso, gostaria até de perguntar a sua opinião. Para mim, a igreja era um evento social muito importante, assim, de encontrar os amigos, de ter amigo dentro da igreja, de fazer amizade, de brincar. A primeira comunhão tinha um momento de brincar, um momento de Total, cantar, um momento de total. lanchar, e era legal pra caramba. Eu acho uma puta negócio da hora. É. Então, a minha origem religiosa é essa. E eu acabei estudando depois numa escola adventista, inclusive. O meu 8º ano, que seria o equivalente ao 9º ano agora, foi numa escola adventista.
E aí foi um mergulho um pouco mais bizarro na religião, assim, porque a gente tinha culto toda sexta-feira durante a aula, no momento Mas da aula. dentro da sala mesmo ou tinha uma capela, Não, alguma tinha coisa uma assim? capela na Aham, escola. Aí a aham. aula, por exemplo, eu não vou lembrar dos horários direitinho, mas a gente tinha as 3 primeiras aulas da manhã. Sim. Acabava as 3 primeiras aulas, a gente ia para a capela adventista para fazer o culto adventista, sendo adventista ou não. E aí Entendi. começaram a acontecer algumas coisas um pouco mais bizarras, acho que até contribuíram para eu começar a questionar um pouquinho mais a religião, porque eles misturavam um pouco religião e educação. Então, por exemplo, eu ia para Uhum, aula de uhum. ciências, aí o professor falava algumas coisas, eu falava, pô, mas isso não faz muito sentido. E aí eu fazia as perguntas, e algumas vezes eu tomei um porque Deus quis. E aí eu falava, Sim, pô, mas porque Deus quis não é uma resposta boa o suficiente dentro daquilo que é a minha dúvida. sim, E sim. aí, talvez isso tenha sido importante até entrar na escola adventista para o meu questionamento em relação a tudo aquilo que eu estava vendo, né? Sim, mas até então, ou um pouco antes disso, você era aquele cristão, aquele católico que orava por conta própria antes de dormir, você sentia que tinha uma fé, assim, ou Cara, não era nada eu, tão explosivo? eu não era algo tão explosivo, mas eu orava de vez em quando, sim. Me lembro de eu pequeno, e aquelas coisas bem de criança, assim, nossa, amanhã eu tenho uma prova, eu não estudei direito, então eu vou orar aqui para Deus me ajudar, para Deus me ajudar a fazer aquela prova amanhã. Eu lembro, por exemplo, de brigar com a minha mãe, eu brigar com meu pai, eu brigar com os meus irmãos. E assim, eu tinha 10 anos de idade, nenhuma briga relevante o suficiente para isso ter qualquer consequência, a não ser a gente ficar chateado um pouquinho com o outro e na manhã seguinte ter esquecido. E eu lembro de orar para Deus me ajudar nesses momentos que estavam difíceis. Mas não era uma coisa que é importante, não era algo muito recorrente dentro de casa. Apesar da minha mãe ser católica, ela nunca pesou na gente nesse sentido. O maior peso que eu sentia era de ter que ir à missa domingo. É, então, nunca teve essa cobrança ou essa exigência muito grande em casa. Então, eu lembro de ter um pouco de fé, eu lembro de ter um pouco desse sentimento, mas não lembro Uhum. disso ser pesado demais ou disso ser exigido demais dentro de casa também. Legal. Eu também tive uma experiência nessa linha de meus pais não eram muito religiosos, não são, né? Eles são católicos, mas mais moderados. Não são de Uhum, ficar pegando Bíblia para ler, sim. citando versículo. Nem sei se eles conhecem algum versículo, a não ser aquele que o Bolsonaro às vezes usa. Uhum. Porque, né, todo mundo fica sendo exposto Aquilo, né? àquilo. Mas eles também me pressionavam mais a minha mãe para ir à missa, fazer a Uhum. primeira comunhão, a crisma e tal. Eu tive alguma fé e eu queria te perguntar, porque eu tive experiências assim, se apesar de não ter sido um envolvimento tão forte assim na religião, se você teve alguma experiência, você falou um pouquinho da experiência positiva com os Uhum. amigos, a parte de socialização, as músicas, eu também Sim. super compartilho disso. E alguma coisa negativa ali aconteceu? Algo que, pô, isso aqui não foi legal, isso Cara, aqui. além da experiência da Crisma que eu já vou contar, mas daí eu já Aham, era mais adolescente, e aí eu acho que eu já estava tá. no momento de um questionamento muito maior. É, eu tive problemas com religião em 2 ocasiões, principalmente na escola adventista. Então, a escola adventista foi Eu gostava da experiência, eu achava uma experiência legal. Eu tinha bons amigos. No resto do tempo da escola era um negócio, era uma escola. Então, eu sempre gostei de ir para a escola, então não era um problema. Eu tive problema com um professor de ciências por essa questão desse questionamento, mas o maior problema que eu tive foi com um professor de geografia envolvendo religião. Então, porque eu comecei a questionar demais as coisas que eles falavam. Então, por exemplo, o cara começa a falar, ó, a Terra tem uma hipótese que diz que ela tem 4,5 bilhões de anos e tem outra que diz que ela tem 6 mil anos. E essas hipóteses são equivalentes. Aí eu falava, professor, não, elas não são equivalentes. Isso porque assim, eu era uma criança que estudava, que gostava, que elas não são equivalentes. E aí esse professor chamou a minha mãe na escola. Ele chamou a minha mãe na escola porque eu estava atrapalhando a aula dele com as perguntas que eu fazia em relação àquilo que estava Olha sendo só. falado na disciplina dele. E eu sempre fui muito, e assim, eu não estou me gabando, eu estou falando a verdade, eu sempre fui muito bonzinho. Minha mãe nunca foi chamada na escola, então para mim foi super chocante, assim. Acho que isso é tão marcante para mim, porque assim, pô, eu nunca fiquei de recuperação, eu sempre fui um bom aluno, eu nunca repliquei os professores, eu nunca briguei na escola.
E aí, de repente, eu chego em casa e minha mãe tá assim, ó. Eu falei, mãe, que foi ela? O que você fez na aula de geografia? Eu falei, eu não fiz nada. Aí ela assim, não, o professor tá me chamando lá para conversar com ele. Aí eu, mãe, eu não fiz nada. O que aconteceu foi isso, isso, isso. E aí a minha mãe, muito consciente, uma pessoa que sempre que é uma mulher muito inteligente, muito consciente, olhou e falou assim: realmente, se foi desse jeito que você está falando, não faz sentido. E aí ela comprou o meu lado, ela foi até a escola para conversar com o professor. E aí o professor contou exatamente o que aconteceu, ele foi honesto. Ele falou: ele está me atrapalhando na aula. Por quê? É porque ele questiona isso. Aí minha mãe falou: não, mas explicar isso em aula não faz o menor sentido. O senhor está dando aula de geografia. E a gente tinha aula de religião na sala de aula. Então, assim, não é que a gente não tinha a parte de religião, nós tínhamos a parte de religião, mas era tudo muito misturado. Então, acho que o principal problema que eu tive nesse momento foi isso, foi as pessoas não aceitarem os meus questionamentos em Cara, e nenhum questionamento que é momento. uma coisa super saudável e Porra! esperada, né, de um aluno de, pô, eu aprendi que a Terra tem 4 bilhões de anos, mas Uhum, a Bíblia está dizendo que são 6.000, alguma coisa do tipo. Essa conta não fecha, professor, explica pra exato. gente, né? E ele podia falar, olha, a ciência diz isso do ponto de vista geológico, essas são as evidências, mas, cara, não, é assim porque é assim, e esse é assim porque é assim sempre me incomodou. Então eu sempre fui, e isso meus pais sempre falam, e com a minha filha foi muito pior. Eu tenho uma filha de 20 anos agora, mas a minha filha, quando era pequenininha, ela nunca aceitou o é assim porque é assim porque eu tô falando que é assim. Não, é assim porque é assim. Não, não é. Tem que ter alguma outra razão, tem que ter alguma outra explicação, tem que expandir isso. E aí eu acho que o professor, e uma coisa que eu via muito na cara dele era o desespero dele, porque as outras crianças começaram a olhar com estranhamento também aquilo que ele estava falando, né? Ah, mas como assim? É realmente essa conta não bate. Então, talvez quem não estivesse pensando começou a pensar. E aí eu comecei a gerar um problema maior do que só eu ser o questionador, né? Acho que esse foi o problema. Mas você Eu não só foi fui. expulso da escola por isso, não, né? Não fui expulso da escola, minha mãe foi chamada. Ah, Aí o professor meio que evitava esses temas um pouco mais. Ele foi para uma geografia mais política, social, ou acho que tá, acabou o tema, agora eu não lembro direito, tá, porque a de tá. geografia é dividida em pedacinhos, né, no oitavo ano, então a gente Uhum, estudou uma parte, depois a gente foi estudar geografia política e social, e acho que o assunto acabou morrendo, assim. certo. Mas a principal experiência ruim que eu tenho é essa, de eu começar a questionar as coisas e as pessoas não aceitarem esses questionamentos. Talvez porque eu era É. criança, sei lá, né? Certo. Muitos religiosos acabam não lidando bem com o questionamento e vem Aham, com essas respostas prontas que você está ilustrando aí. Ah, ou é um mistério, a gente não uhum, sabe, ou porque é assim, pronto, aceita, menino, né? sim, E é osso, né? Quem tem uma veia mais questionadora não vai se contentar com isso, né, Emília? não, E a gente pode acabar se aprofundando aí em estudos paralelos e que vão mostrar para a gente que tem ali vários buracos na religião. Mas aham. aproveitando aí, né, a brecha desse assunto, sobre os problemas. Conta um pouquinho aí da crisma. O que foi o problema Cara, que você enfrentou? E conta o que é a crisma também, para quem não sabe, né? Que nem então, todo mundo tem uma formação eu também não sei católica. direito o que é a crisma, porque eu fui expulso no primeiro dia, mas Primeiro dia. não, e eu vou te explicar por que foi no Tá. primeiro dia. Porque eu tava puto de ir pra crisma, eu já não ia na missa mais com frequência, eu tava louco de vontade de não ir na crisma, eu já tava num questionamento muito maior. E eu tava numa fase, Daniel, que só foi parar quando eu tinha lá pros 30 anos. Que era assim, eu não quero fazer uma coisa, eu vou, e eu sou obrigado a fazer, eu vou fazer questionamentos até a pessoa se. Eu vou irritar a pessoa, ela vai se irritar sozinha. Então, a crisma, para mim, é tipo uma segunda comunhão que acontece quando você tem 15 anos. Ela continua fazendo parte daqueles sacramentos da religião, que tem o batismo, a primeira comunhão, crisma, casamento, extrema-unção. Então, uma série de coisinhas que você precisa fazer. É isso, mais ou menos, né? É uma série de passos que você tem que fazer dentro da religião católica apostólica romana para cumprir as etapas necessárias para ser um cristão. Ah, e ó, eu tô mentindo para você. Olha como eu sou leviano. Eu casei na igreja. E aí, como eu não tinha feito crisma, eu precisei fazer o curso de formação de casamento, que é tipo uma crisma Sim. para Um quem não fez intensivão. direito, Um o intensivão. intensivão da crisma, para eu conseguir casar na igreja. Já conto isso. E aí, quando eu fui para crisma, foi meio que uma minha mãe falando: olha, eu sou o mais velho, né? Nós somos três em casa. E aí minha mãe falou: não, você tem que fazer crisma.
Porque era assim, eu fui puxando a fila, né? Eu fiz primeira comunhão, daí todo mundo fez primeira comunhão. Aí eu cheguei nos 15 anos, ela falou, você vai fazer crisma. E, cara, para começar, sem sacanagem, o crisma era sábado às 7 horas da manhã. Eu tinha 15 anos de idade. Eu saía toda sexta com os meus amigos, chegava 3 horas da manhã, minha mãe queria que eu fosse no crisma às 7. Aí o crisma era das 7 às 9. Às 9 tinha a missa, todo mundo ia para a missa, e depois da missa a gente estava liberado para viver o final de semana. Eu já fui pro Crisma puto, cara. Já fui pro Crisma revoltado. Minha mãe falou: não, me acordou, peguei, fui andando, a igreja era do lado de casa, fui andando, cheguei no Crisma. E a hora que eu cheguei no Crisma, eu não sei se sempre é assim, mas era um cara muito jovem que estava ali dando a aula do Crisma. Aí eu tava com um caderninho na mão, a gente entrou na Crisma, e aí ele começou a dar a aula dele lá da parte da Bíblia que ele pegou, e eu fui anotando todas as coisas que ele falava, e depois eu fui fazer isso na faculdade, numa outra história, nada a ver, que foi, na outra foi muito mais maldade, eu fui anotando as coisas que ele falava que não fazia sentido. Então, por exemplo, ele falou de Adão e Eva, aí eu já Morgane fazia colégio 2K7. técnico em bioquímica. A hora que ele falou isso, Bem-vindo a cara, leitão.arte. geneticamente isso não faz o menor sentido. Então eu anotei lá, cara, como que os filhos de Adão e Eva tinham filhos? Então, e aí Deu eu fui ruim. então, eu comecei a anotar todos esses pontos. E a hora que ele terminou a primeira fala dele, eu comecei a questionar as coisas que eu tinha anotado. Então eu falei para ele, olha, você falou aí que a gente tem uma origem em Adão e Eva, então vamos lá. E aí eu sempre fui meio sarcástico nesse sentido. Adão e Eva tiveram um filhinho? Tiveram alguns. Ah, então tá bom. Aí eu fui bem grosseiro, eu falei, e eles transavam entre eles, é isso, então você tá querendo dizer que os irmãos transavam entre eles. Ele, não, eu falei, não, é ou não é, porque se Adão e Eva são os dois primeiros, aí ele começou a se enrolar, ele começou a ficar muito nervoso, porque e aí eu sempre fazia assim, ó, ah, tá bom, você não tem resposta para isso, então vamos para a próxima. Ele, não, você tem que entender os mistérios da fé. Eu falei, cara, mas a fé não faz sentido nenhum. Como que eu tenho que entender os mistérios da fé? E aí uma coisa que eu sempre questionei, que talvez para mim seria mais fácil. Se as pessoas falassem para mim, cara, a Bíblia é um livro de lendas, e essas lendas foram construídas ao longo do tempo, e a gente vive de acordo com certas coisas que são faladas ali, e ela é um livro de metáforas, isso teria passado muito mais para mim do que a Justamente. Bíblia é algo real, isso realmente aconteceu, e é Uhum. desse jeito que o mundo surgiu. Por quê? Porque daí eu procuro lógica. Se o mundo Sim. surgiu desse jeito, eu vou procurar lógica. Você está falando de um bando de lendas, tudo bem. Vai falar de dragão, pode falar do que você quiser. Isso para mim talvez fosse mais fácil. Depois de uns 5 minutos de eu fazendo isso com ele, ele mandou falar com o padre. Então eu fui expulso da sala. E aí ele falou: ó, você tem que ir lá falar com o padre. E aí eu fui na sacristia, o padre estava se arrumando para a missa. Aí eu cheguei lá e ele, opa, tudo bem? Daí o que aconteceu? Aí o padre saiu com o rapaz da sala. Aí ele voltou e ele falou assim: você tem fé? Aí eu falei para ele: olha, eu acho que eu tenho, mas eu também tenho uns questionamentos em relação às coisas que são faladas aqui. Aí ele falou: cara, então você não tem fé. Aí eu falei para ele assim: como eu não tenho fé? Ele falou: não, porque fé é acreditar naquilo que a gente não entende, é acreditar que essa é a história verdadeira. Aí eu falei: cara, não faz muito sentido. Ele falou: ah, então já que você não tem fé, você só pode voltar para a Crisma quando você tiver fé. Aí eu falei para ele: talvez você tenha razão, talvez eu não deva vir para cá. Aí ele falou: eu acho que não. Aí eu falei: então tá bom, então não venho mais. Aí ele: acho melhor você não vir. E aí, quando você sentir a necessidade, sentir o chamado, você volta. E, cara, desculpa, eu nunca mais senti o chamado. Nunca mais senti vontade nenhuma de voltar, nem para missa. Eu fui à missa algumas vezes depois, eu frequentei a missa, mas foi diminuindo cada vez mais a minha vontade de E sua frequentar mãe não aquele espaço. ficou Ficou brava com puta, você? queria me matar. Ela falou: não aconteceu. Eu falei: não aconteceu, isso aconteceu. O padre não quer que eu volte. Ele falou que eu tenho que sentir no meu coração, que eu tenho que fazer crisma. E eu concordo um pouco com ele, Daniel. Eu acho que ele, na postura dele, ele não estava errado. Eu acho que Te deu a liberdade para escolher ou para ele me sentir se fazia sentido para você, não é mesmo? exato. Então, assim, na Eu época também eu até acho. fiquei assim, ó, caramba, eu fui expulso da Crisma, mas se você for pensar friamente, ele tem uma certa razão. As pessoas que têm Sim. que fazer Crisma deveriam fazer Crisma porque sentem que aquilo é importante para elas e não como mais uma etapa a se cumprir na vida, uma coisa que você tem que fazer, que você tem que ir lá sofrer. Não, tem que ser um negócio gostoso. E assim, a minha experiência com a primeira comunhão é que foi legal pra caramba, cara. Eu achei da hora demais. A minha experiência depois, quando eu fiquei mais velho, não era a mesma. Então, realmente, talvez não fizesse sentido para mim.
pensando posteriormente, talvez a postura dele não seja uma postura errada dentro da própria religião. Se eu não sentir o chamado, se eu não sinto a fé necessária para me dispor a entender aquilo do jeito que você tem entendido, talvez eu não devesse fazer crisma mesmo. Eu acho que ele tinha uma certa razão. Não acho tão errado assim, não. Eu também acho. Eu acho que é um raciocínio justo e bacana, porque É, é o que você falou. Você vai ficar ali obrigado sem concordar, sem acreditar, e, exato. poxa, e talvez até fazendo confusão, Então, bagunçando a cabeça dos outros. atrapalhando os outros, provavelmente fazendo isso, né? Arrumando É, encrenca. E uma coisa que eu lembro muito bem é que, assim, apesar dele ter me expulsado, entre aspas, da Crisma, ele em nenhum momento foi grosseiro comigo, não foi algo violento. Eu não saí de lá me sentindo violentado, não, você não serve para cá. Não foi isso. Foi um papo meio que sincero dele, assim, falando, cara, olha, eu acho que talvez você não devesse fazer a Crisma, não agora. Se você achar que tem necessidade depois, você pode voltar quando você quiser. Não tem uma faixa etária para você pode fazer quando você quiser. Se você achar isso interessante, você pode voltar a fazer. Eu posso dizer para você que eu fiquei feliz de ser expulso da crise, porque eu não precisar acordar sábado às 7 da manhã para fazer algo que eu não queria. Mas eu acho que é uma história interessante, porque assim, uma das coisas que me afastou da religião é ela não ter abertura para questionamento nenhum. E acho que isso é um é, problema que eu senti muito cedo, assim. E sim. isso foi um problema que me incomodou sempre na religião. Como assim eu É, não posso fazer perguntas? Como assim eu tenho que é. aceitar? Não tenho que aceitar nada. E acho que foi aí que começou a minha quebra, que chegou no Crisma. O Crisma foi a quebra final, assim, que eu falei, beleza. Eu tenho até autorização do padre para não vir mais aqui. Mas você acabou então fazendo mais tardiamente quando você foi se Então, casar com Camila. isso, aí é uma outra história, de Ah, novo, com religião interessante, porque eu volto para aquele ponto do religião é algo muito social. Então, eu fui pai antes de casar. Então, a gente estava no último ano de graduação, a Camila engravidou, e aí nós somos pais, orgulhosíssimos pais da Helena, que é nossa filha. Eu tenho 42 anos, ela fez 20 anos esse ano, uma mulher incrível, maravilhosa, que vale a pena conhecer. E aí a gente resolveu, por uma questão burocrática, casar. E essa história é boa também. A gente foi levar a Helena no pediatra, a Camila estava lembrando dessa história hoje. Eu sempre fui com a Helena, com a Camila, levar a Helena ao pediatra. Então, quando a gente podia ir os dois, nós íamos os dois. Aí chegou a Helena no colo da Camila e eu do lado, segurando a bolsa. Aí a moça pergunta para Camila assim, ó, era a primeira vez, né? Nós estávamos mudando de cidade, então era outra pediatra. Ela estava preenchendo aquela ficha. Nome do pai, Emílio Garcia, nome da mãe, Camila Ferreira Garcia, nome da criança, colocou lá, tal. Aí assim, situação, né, do casal. Aí ela perguntou para Camila, o que você é? Aí a Camila olhou para mim, legalmente ela era solteira. Aí ela falou assim, solteira. Aí a moça olhou para mim, olhou para Helena, olhou para Camila e falou, oi? Aí a Camila falou, solteira. Aí a moça escreveu amaziada no documento. Aí a Camila falou, não. Deixou anotado lá, saiu e falou, eu não vou ser amaziada. Se não aceitam o meu solteira, amaziada eu não vou ser. E mas é aí, tipo juntada, né? Uma amaziada é coisa tipo assim. juntada, é exatamente isso. É União juntada, estável, sei é lá. juntada. É o status juntado, sei lá. Aí eu dei risada, ela falou assim: agora você tem que casar comigo. E a gente ia casar no civil, a gente ia tratar o casamento como um passo burocrático. Porque isso facilita a vida, a vida na nossa sociedade, como ela está estruturada hoje, ela é facilitada por isso. Então, assistência médica fica mais barato, é mais fácil de você responder as coisas na escola. Estado civil amaziado, ela escreveu aqui no chat. Então, tem um monte de Vi aqui. coisas que são facilitados por você casar. Então a gente falou assim: beleza, vamos casar. Vamos casar no civil. A gente pega um dia, meus pais, seus pais, somos ali, meia hora a gente casa. E aí a gente fez esse comentário com a família, e tem uma tia muito que a gente ama muito, que é a Cleusa, ela falou assim: não. Vocês vão casar de verdade, vamos fazer uma festa, pô, vamos chamar a família para fazer a festa. Ela ajudou com a festa, tal. E a minha avó, nessa época, eu tive a minha avó Adriana, ela teve Alzheimer por muito tempo, mas ela ainda estava boa nessa época. E ela veio comentar com a gente que ela gostaria que a gente casasse na igreja. Então, a gente casou na igreja por causa da minha avó, que sempre foi religiosa. Então, quando ela veio pedir isso pra gente, a gente olhou e falou assim: pô, eu não tenho como falar não para ela. Ela esteve presente na minha vida inteira. E como era algo que não era importante pra gente, ou que a gente não considerava tão importante, tanto peso essa história de casar na igreja,
Aí a gente falou, beleza, vamos casar na igreja, um pouco para agradar minha avó mesmo. Foi bem isso. Só que isso a gente foi obrigado a fazer o curso de noivos, né, cara? E foi outro momento espetacular. Assim. E a crisma, além do curso de noivos, Não, então tem é que o curso crisma de noivos também. meio que era o equivalente à crisma. Ah, Era meio que entendi, um entendi. supletivo, tá ligado? Era o Bota- supletivo da igreja. Supletivo. Era o Bota supletivo da fé. crisma. Você meio que saía com a Aham. autorização dos dois, porque na igreja católica você só pode casar se você for crismado. Você tem que seguir essa sequência de eventos para se casar. Então era meio que um supletivão, assim. Se você fizesse isso, você podia Aham. casar. E, Emílio, você já era ateu na época que você se casou? Já ateu praticante. Já era Ateu ateu. praticante entrou sem pegar fogo ali na igreja, né? Deu Não, tudo não peguei certo. fogo, saiu uma fumacinha. A Camila fala que é careca de vez em quando, assim, saiu uma fumacinha, mas não aconteceu nada, não. E ela era ateia ou é ateia hoje ou não é? Ela também ela era ateia, acho que antes de eu ser, porque a É gente não se mesmo, conhecia cara. ainda, e ela era ateia também, e continua até hoje. De vez em quando ela fala, ai, tem uma vontade de acreditar nas coisas, mas não consigo. E aí foi, cara, foi uma experiência fazer o curso de Caraca, noivos mano. também, velho. Mas assim, a cara de vocês não queimava, não? Ali a galera Cara, toda queimava, porque. católica. Só que assim, ó, a gente entrou num Ai, meu esquema, Deus. porque foi assim, ó. Como a gente estava fazendo isso por causa da minha avó, e era uma razão que a gente achava muito nobre, a gente entrou no jogo. Então, aquela postura combativa que eu tinha, eu falei assim, cara, eu que tô querendo ir lá, eu estou me propondo aí, eu não vou ser combativo, eu não